Por 7 dias, Moisés preparou seu próprio irmão para um ritual que decidiria o destino de uma nação inteira. Mas o que aconteceu no 8º dia deixou todos em choque absoluto. Você já se perguntou por que algumas pessoas parecem ter a aprovação divina de forma tão evidente, enquanto outras lutam a vida toda buscando essa confirmação? A resposta está escondida em uma das passagens mais misteriosas da Bíblia, em Levítico capítulo 9. Hoje você vai descobrir por que esses 7 dias foram os mais cruciais da história de Israel e como eles revelam um segredo sobre a aprovação divina que pode transformar completamente sua vida espiritual. Se você se inscrever no canal e ativar o sino agora, garanto que você nunca mais vai enxergar sua jornada com Deus da mesma forma. Imagine por um momento a tensão que pairava no ar. Israel acabara de sair de 400 anos de escravidão no Egito, carregando não apenas as marcas físicas da opressão, mas também uma mentalidade moldada por séculos de paganismo. Eles tinham presenciado as 10 pragas, atravessado o Mar Vermelho e recebido os 10 mandamentos no Monte Sinai. Mas apenas algumas semanas antes dos eventos de Levítico 9, esse mesmo povo havia cometido o pecado mais grave de sua história, a adoração ao bezerro de ouro. Pense na gravidade da situação. Enquanto Moisés estava no monte, recebendo as tábuas da lei diretamente das mãos de Deus, o povo, liderado por Arão, havia construído um ídolo e declarado que aquela estátua dourada era o Deus que os havia tirado do Egito. 3.000 pessoas morreram naquele dia por causa dessa rebelião. O próprio Arão, que agora seria consagrado como sumo sacerdote, havia sido o arquiteto daquela tragédia espiritual. O contexto histórico nos mostra que Israel estava em um momento crítico de sua existência como nação. Eles não eram mais escravos, mas ainda não haviam se tornado o povo que Deus planejara que fossem. Estavam acampados no deserto do Sinai, em uma espécie de limbo espiritual, onde cada decisão poderia significar a diferença entre a bênção e a maldição, entre a vida e a morte. Foi nesse cenário de tensão máxima que Deus ordenou a Moisés algo extraordinário: construir um tabernáculo que custaria, pelos cálculos atuais, o equivalente a mais de 200 milhões de dólares. Ouro puro, prata refinada, bronze polido, madeiras raras, tecidos de linho fino, pedras preciosas. Tudo isso foi usado para criar uma estrutura que seria a casa de Deus na terra. Mas aqui está o primeiro mistério. Porque Deus ordenou especificamente 7 dias de preparação antes da inauguração oficial do tabernáculo? Por que não 6 dias, ou 10, ou 30? Havia algo profundamente simbólico e profético nesses 7 dias que a maioria das pessoas nunca compreendeu completamente. Durante esses 7 dias, algo extraordinário acontecia nos bastidores. Arão e seus filhos foram completamente separados do resto da congregação. Eles não podiam sair da entrada do tabernáculo, não podiam ter contato com suas famílias, não podiam sequer cuidar de seus assuntos pessoais. Era como se eles tivessem morrido para o mundo exterior e nascido para uma nova realidade espiritual. O texto de Levítico 8 nos dá detalhes fascinantes sobre o que acontecia dia após dia. Moisés, que até então havia sido o mediador entre Deus e o povo, agora assumia o papel de sacerdote oficiante, preparando seu próprio irmão para assumir essa responsabilidade sagrada. Mas havia algo que nem Arão sabia sobre o que estava por vir no 8º dia. O ritual de consagração em si era impressionante e cheio de simbolismo. Primeiro, Arão foi completamente lavado com água. Não era uma lavagem comum, mas um banho ritual completo que simbolizava a purificação total de sua vida anterior. Imagine a humilhação.
mas também a profundidade espiritual desse momento. Um homem de mais de 80 anos, sendo banhado como uma criança, despojado de toda a dignidade humana para ser revestido de dignidade divina. Em seguida, ele foi vestido com roupas que não eram simplesmente belas, mas carregadas de significado espiritual profundo. O éfode de ouro, o peitoral com 12 pedras preciosas, representando as 12 tribos de Israel, a túnica azul com suas campainhas douradas, o turbante sagrado com a lâmina de ouro que dizia Santo ao Senhor. Cada peça tinha um propósito específico e representava uma responsabilidade espiritual. O paralelo com os rituais de coroação dos faraós egípcios é impressionante. Os israelitas haviam testemunhado essas cerimônias durante os 400 anos no Egito, mas agora estavam vendo algo infinitamente superior. Um homem sendo preparado não para governar sobre pessoas, mas para ministrar diante do próprio Deus vivo. Depois da lavagem e do vestir, veio a unção. Óleo santo, preparado com especiarias raríssimas, e segundo uma fórmula que Deus havia revelado pessoalmente a Moisés, foi derramado sobre a cabeça de Arão. O texto nos diz que o óleo escorreu por sua barba e chegou até a borda de suas vestes. Era um símbolo poderoso da unção do Espírito Santo, uma separação completa para o serviço divino. Mas talvez a parte mais impressionante dos 7 dias tenha sido os sacrifícios. 3 animais diferentes foram mortos em uma sequência precisa. Um novilho para expiação do pecado, um carneiro para holocausto e outro carneiro para consagração. O sangue foi aplicado de forma específica na orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito de Arão e seus filhos. Era como se Deus estivesse dizendo: tudo o que vocês ouvem, tudo o que fazem com as mãos e todos os lugares onde pisam, agora me pertencem completamente. Para nós hoje, esses 7 dias representam algo profundamente pessoal e transformador. Eles simbolizam o processo pelo qual cada um de nós precisa passar para ser verdadeiramente aprovado por Deus. Não é um processo rápido ou fácil. Requer morte completa para nossos próprios planos, nossa própria justiça, nossa própria agenda. Requer que sejamos lavados, vestidos e ungidos por Deus, não por nossos próprios esforços. Quantas vezes nós tentamos pular esses 7 dias de preparação e correr direto para o Eita no dia da manifestação? Quantas vezes queremos a glória sem passar pelo processo, a aprovação sem a transformação, a unção sem a morte do ego? Mas aqui está o detalhe mais intrigante de todos. No 7º dia, algo estranho aconteceu. Arão não saiu do tabernáculo. Ele permaneceu ali, completando o ciclo de preparação, mas sem saber se seria realmente aceito por Deus. Por quê? Levítico capítulo 9, verso 1, começa com uma das frases mais carregadas de significado profético de toda a Bíblia. No 8º dia. Por que o 8º dia era tão especial? Na numerologia bíblica, o número 8 representa novos começos, ressurreição, regeneração completa. Foi no 8º dia da criação que Jesus ressuscitou. É no 8º dia que a circuncisão era realizada, simbolizando uma nova aliança. O 8º dia representa o momento quando a preparação se torna manifestação. Imagine a cena. Entre 2 e 3 milhões de pessoas se reunindo ao redor do tabernáculo. Famílias inteiras acordando antes do amanhecer, carregando seus filhos, seus idosos, todos querendo presenciar algo que nunca havia acontecido na história da humanidade. Eles sabiam que Deus habitaria literalmente no meio deles, mas ninguém sabia exatamente como isso aconteceria. A tensão no ar era palpável. Arão, depois de 7 dias de preparação intensiva, ainda não tinha certeza absoluta se seria aceito por Deus. Lembre-se, ele havia liderado a construção do bezerro de ouro. Ele havia falhado de forma espetacular no passado. Será que Deus realmente o perdoara?
Será que a preparação havia sido suficiente? Moisés ordenou sacrifícios específicos para aquele dia. Um bezerro para expiação do pecado, um carneiro para holocausto, ofertas de manjares com azeite e um novilho e carneiro para ofertas pacíficas. Cada animal tinha um significado profundo, cada ritual apontava para uma realidade espiritual maior. O que mais me impressiona nessa história é que mesmo depois de 7 dias de preparação intensiva, mesmo depois de ser lavado, vestido e ungido, mesmo depois de todos os sacrifícios e rituais, Arão ainda precisava da fé para dar o próximo passo. A preparação não elimina a necessidade de fé, ela nos prepara para exercer a fé de forma mais madura e profunda. Isso se conecta diretamente com nossa experiência hoje. Quantas vezes nós, como Arão, passamos por períodos intensos de preparação espiritual, jejuns, orações, estudos, mudanças de vida, mas ainda chegamos ao momento crucial com incerteza sobre nossa aprovação diante de Deus. Essa incerteza não é necessariamente falta de fé. Às vezes, é humildade genuína reconhecendo que a aprovação divina é um dom, não um direito adquirido. O momento chegou. Arão se aproximou do altar, suas mãos possivelmente tremendo, o peso de milhões de expectativas sobre seus ombros. Ele matou o bezerro da expiação por seus próprios pecados, depois o carneiro do holocausto. Seus filhos lhe traziam o sangue, ele o aspergia sobre o altar, queimava as partes específicas ordenadas por Deus. Mas então aconteceu algo que ninguém esperava, nem mesmo Moisés. Levítico 9:23 nos conta que Moisés e Arão entraram juntos na tenda da congregação. O texto não nos diz o que aconteceu lá dentro, mas podemos imaginar, talvez uma oração final, talvez uma bênção especial, talvez apenas um momento de silêncio na presença do Altíssimo. Quando eles saíram, abençoaram o povo, e então aconteceu o impossível. Versículo 24. Então saiu fogo de diante do Senhor e consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar, o que vendo todo o povo, jubilaram e caíram sobre as suas faces. E o fogo divino desceu do céu e consumiu completamente o sacrifício sobre o altar. Não era fogo comum, produzido por mãos humanas. Era fogo sobrenatural, vindo diretamente da presença de Deus. Era a aprovação divina de forma visível, inegável, sobrenatural. A reação do povo foi instantânea e poderosa. Eles gritaram de júbilo e depois caíram prostrados. Era como se o céu tivesse literalmente tocado a terra, como se a glória de Deus tivesse se tornado tangível, visível, experiencial. Mas o que realmente aconteceu naquele momento, do ponto de vista espiritual e até científico? Alguns estudiosos sugerem que foi uma manifestação da Shekinah, a glória visível de Deus. Outros falam de uma descarga de energia divina que literalmente consumiu o sacrifício de forma instantânea e completa. O importante não é exatamente como aconteceu, mas o que significava. Deus havia aprovado o sacerdócio de Arão de forma definitiva e pública. Para nós hoje, isso levanta uma questão profunda. Como reconhecemos a aprovação divina em nossas vidas? Nem sempre ela vem com fogo literal descendo do céu, mas há sinais, há confirmações, há momentos quando sabemos no fundo da alma que Deus disse sim para nossos propósitos, nossos sonhos, nossos chamados. Às vezes, a aprovação vem como uma paz inexplicável no meio da tempestade. Outras vezes, como portas que se abrem de forma sobrenatural. Pode vir através de confirmações de pessoas que nem sabem de nossas lutas internas. Pode vir através de circunstâncias que se alinham de forma improvável. O importante é desenvolver sensibilidade espiritual para reconhecer quando Deus está dizendo sim para nossas vidas. Mas aqui está a revelação mais impactante de toda essa história. Essa aprovação vinha com um preço terrível que logo seria revelado nos próximos capítulos de Levítico.
A verdadeira mensagem de Levítico 9 vai muito além de um ritual antigo ou de uma história interessante. Ela nos revela o segredo da aprovação divina verdadeira. Ela exige morte completa do eu. Arão teve que morrer para sua identidade anterior durante aqueles 7 dias. Ele não podia mais ser simplesmente o irmão de Moisés, o homem que havia falhado no passado, o líder inseguro que às vezes cedia à pressão popular. Ele tinha que se tornar uma nova criatura, revestida de uma nova identidade, ungida para um novo propósito. A aprovação de Deus não veio para quem Arão era naturalmente, mas para quem ele se tornou através do processo de morte e ressurreição espiritual simbolizado pelos 7 dias de preparação. Isso nos leva a uma conexão profética impressionante. Esses 7 dias apontavam diretamente para Cristo e para nossa própria transformação em Cristo. Jesus passou por sua própria preparação, através de 33 anos de vida humana, culminando com 3 dias na sepultura, para então ressuscitar no 8º dia, o primeiro dia da semana, representando um novo começo para toda a humanidade. Quando nós aceitamos Cristo, passamos por nossos próprios 7 dias simbólicos. Somos lavados pelo sangue de Jesus, vestidos com sua justiça, ungidos com o Espírito Santo. Mas o processo não termina no momento da conversão. Ele continua ao longo de toda a nossa caminhada cristã, com períodos intensivos de preparação, seguidos por momentos de manifestação da aprovação divina. Por que tantas pessoas buscam a aprovação divina, mas poucas realmente a experimentam de forma consistente? A resposta está na disposição de passar pelos 7 dias. A maioria de nós quer o 8º dia, o dia da manifestação, da bênção, do reconhecimento, sem estar disposta a passar pelo processo de morte para o ego, de preparação profunda, de transformação genuína. Queremos a unção sem a responsabilidade, a bênção sem o compromisso, a aprovação sem a santificação. Mas Deus não mudou seus padrões. Ele ainda exige que passemos pelos 7 dias antes de experimentarmos o 8º dia. O paralelo com Nadab e Abiú, filhos de Arão, no próximo capítulo de Levítico, é chocante e serve como um aviso solene. Eles haviam passado pelos mesmos 7 dias de preparação que seu pai, haviam sido igualmente consagrados, haviam testemunhado o fogo divino consumindo o sacrifício. Mas poucos dias depois, ofereceram fogo estranho diante do Senhor e foram mortos instantaneamente. Isso nos mostra que a aprovação divina não é um cheque em branco para fazermos o que quisermos. Ela vem com responsabilidades enormes, com a necessidade de mantermos nossa vida alinhada com os padrões de Deus, com a exigência de honrarmos a confiança que Ele depositou em nós. A história de Levítico 9 nos ensina que Deus está disposto a nos aprovar de forma poderosa e pública, mas Ele exige que passemos pelo processo completo de preparação. Não há atalhos para a genuína aprovação divina. Não há como pular os 7 dias e chegar direto ao 8º dia. Esses 7 dias representam nosso processo contínuo de santificação. Momentos quando precisamos ser separados do mundo, lavados pela palavra de Deus, vestidos com o caráter de Cristo, ungidos com o Espírito Santo para uma nova fase de nosso ministério ou chamado. Se este vídeo tocou seu coração de alguma forma, se você reconheceu que talvez esteja tentando pular os 7 dias de preparação em sua própria jornada espiritual, deixe um like para que mais pessoas possam descobrir esses princípios transformadores. Compartilhe com alguém que você sabe que está buscando a aprovação de Deus em sua vida. Mas antes de você sair, quero que reflita comigo sobre uma pergunta pessoal e desafiadora. Que área da sua vida precisa passar pelos 7 dias de preparação agora mesmo? Talvez seja seu caráter, seus relacionamentos, sua vida profissional, seu ministério, suas finanças. Talvez você esteja sentindo que Deus está chamando você para um novo nível,
mas você sabe que precisa passar pelo processo de preparação primeiro. Não tenha medo dos 7 dias. Eles podem parecer longos, podem parecer difíceis, podem exigir sacrifícios que você não quer fazer. Mas lembre-se, eles sempre precedem o outro dia. O dia quando o fogo de Deus desce e confirma sua aprovação de forma que não deixa dúvidas para você nem para ninguém ao seu redor. A história não termina aqui. Na verdade, ela apenas começa. Porque no próximo vídeo, vamos descobrir como 2 filhos de Arão, Nadab e Abiú, que haviam passado pela mesma preparação, que haviam testemunhado a mesma manifestação sobrenatural, perderam tudo em questão de segundos por causa de uma decisão aparentemente pequena, mas que custou suas próprias vidas. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder essa continuação chocante da história. E nos comentários me conte, você está disposto a passar pelos seus próprios 7 dias de preparação para experimentar o 8º dia da aprovação divina? Estou ansioso para ler seu testemunho e sua reflexão. Que Deus abençoe você nessa jornada de preparação e aprovação. Até a próxima. E que você nunca se esqueça desta verdade poderosa. Deus não está interessado em nossa performance superficial. Ele não quer nossa versão apressada de consagração. O que Ele busca é transformação real, profunda, que começa por dentro e se manifesta por fora de forma inegável. Os 7 dias de Arão não foram apenas ritual religioso, foram uma morte e ressurreição simbólica. No primeiro dia, ele entrou no tabernáculo como Arão, o homem comum. No 8º dia, ele saiu como Arão, o sumo sacerdote aprovado por Deus. Entre esses 2 momentos, houve um processo de transformação que não podia ser pulado, acelerado ou falsificado. E aqui está a pergunta que vai determinar seu futuro espiritual. Você vai escolher o caminho fácil da religiosidade superficial ou vai se entregar aos 7 dias de preparação que precedem toda manifestação genuína de Deus? Porque uma coisa eu posso garantir. Quando você passar pelos seus 7 dias de forma completa e honesta, quando você permitir que Deus faça em você o que precisa ser feito, o 8º dia chegará. E quando chegar, não haverá dúvidas, nem para você, nem para quem está observando sua vida. O fogo divino ainda desce, a glória de Deus ainda se manifesta, a aprovação celestial ainda é real, mas ela continua exigindo o mesmo preço de sempre, rendição completa durante os dias de preparação. Seus 7 dias podem estar começando agora mesmo. Não desperdice essa oportunidade. Permita que Deus faça de você exatamente quem Ele sonhou que você fosse desde o princípio. O 8º dia está chegando e ele será glorioso.